estudantes! Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês nesse ano, novamente juntos, para aprendermos e conhecermos diversos espaços aqui da nossa cidade, certo? Hoje, a gente vai viajar virtualmente pelo Bosque Gutierrez. Você já ouviu falar sobre esse bosque? De repente, mora perto? Ele fica localizado no bairro Vista Alegre. Já ouviu falar? Na aula de hoje, a gente vai conhecer, além do bosque e todos os mistérios que envolvem ele, algumas histórias. Então vai ser muita informação. Para que a gente não perca nada no meio do caminho, é necessário que vocês façam algumas anotações nos cadernos de vocês. Então olhem lá, vocês precisarão anotar no caderno de vocês a data de hoje, o tema da nossa aula e algumas palavras-chave. O que seria isso? Então, no decorrer da aula, aquilo que você acha importante, que é uma informação importante, você anota no seu caderno ou na sua folha. Pode ser em forma de tópicos, uma palavra-chave embaixo da outra, ou alguma frase que você achou importante durante a aula. Por quê? Porque lá no final, a gente vai fazer o resgate dessas informações para a atividade proposta, certo? Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem a anotação de vocês. Papel e caneta na mão? Então, olha só, antes, retomar aqueles cuidados diários, que eu acho que é um hábito que a gente tem que levar para a vida, não é mesmo? Passar aqui meu álcool em gel, aqui fazer toda a minha higienização das mãos. Vocês aí de casa também aproveitem esse tempinho para higienizar, né? Meu slide aqui, meu passador também. Isso aí. Então vamos lá, galera. Vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre o Bosque Gutierrez.
Então, olha só, o Bosque Gutierrez, localizado lá no bairro Vista Alegre, tem aproximadamente 35 mil metros quadrados de extensão. E é um bosque muito bonito, com diversos espaços para a gente contemplar a natureza. Eu tive a oportunidade de conhecer esse espaço e é tão gostoso você poder ir nesse espaço e curtir a natureza num dia bonito de sol. Você consegue lá ver alguns animais andando ali entre as árvores. Então a questão ali da fauna, o que eu consigo encontrar, o que está presente no Bosque Gutierrez. Então lá existem alguns tipos de animais, como o gambá, a sabiá, o tico-tico, o chupim, a curruíra. Conhece algum desses animais? Esses aqui são os possíveis animais que a gente pode encontrar no bosque. Voltando também à questão aqui da flora, que tipo de árvore, que tipo de vegetação, o que eu encontro no Bosque Gutierrez. Então, ao andar pelo bosque, ao andar pelas trilhas que existem por lá, você contempla a natureza e você vai encontrando árvores como essas, a gabiroba, pitangueira, araçá, o cedro. O cedro tem muito por lá. O pinheiro, né? A nossa árvore aqui, símbolo da cidade. O branquilho. Então você pode estar encontrando ela. Presta atenção aqui nessa vegetação para quando você tiver oportunidade, todo esse período de pandemia passar, você conseguir identificá-las lá no bosque. Também tem no bosque trilha. Então você tem algumas trilhas, umas bem leves, outras com um pouquinho de subida, que você vai passeando, você vai contemplando a natureza, você vai conseguindo observar os animais que por ali passam. É tão engraçado que à medida que você vai andando pela trilha, quanto mais fechada ela for e mais árvore ela tiver, parece que o ar fica um pouquinho mais gelado, o cheiro também é um pouco diferente. É muito gostoso, não é mesmo? Ter esse contato com a natureza. Que mais que eu tenho lá? Lá também, quando eu subo para começar a parte das trilhas do bosque, eu vou encontrar essa ponte de madeira. Encontro também lá uma fonte de água. No dia que eu fui visitar esse bosque e conhecer, não tinha água, até porque a gente está passando também por esse período de escassez, né? Mas a gente consegue encontrar esse muro de pedras lá, verificar ali onde fica essa fonte de água. Encontramos lá também o Memorial Chico Mendes, que faz uma homenagem ao líder seringueiro amazônico. Será que você conhece o Chico Mendes? Sabe da história, o porquê ele foi tão importante? A gente vai conversar sobre ele, mas daqui a pouquinho. Trago aqui também para vocês esse croquis do bosque. Então aqui eu consigo observar nessa imagem onde estão esses pontos que eu comentei para vocês. De contemplação, área de estacionamento que nós temos lá. Então observe que os pontos estão enumerados e ao lado eu encontro uma espécie de legenda dizendo o que tem em cada local. Então nós temos aqui, lá no número 1, nós temos o bosque de preservação. Aqui nessa parte de baixo, onde fica o estacionamento, né? A gente deixar o veículo. Torneiras, o acesso principal, que fica ali na número 4. Temos também a parte onde tem um pátio aberto, que você pode ir lá, você pode jogar uma bola, de repente fazer até mesmo um piquenique, né? Tem a sede do Animpa, tem acesso à área dos serviços, onde fica localizado o Memorial do Chico Mendes, a parte onde a gente encontra as trilhas, enfim, tudo que você tem disponível no bosque, esse croquis traz pra gente enumerado, identificando em que parte do bosque se encontra. Então, eu quero ir diretamente no Memorial do Chico Mendes. Eu tendo acesso a esse croquis, eu consigo saber exatamente onde fica localizado o memorial. Olha só que legal. Então, para a gente conhecer um pouquinho mais de perto o bosque, eu trouxe um vídeo para vocês que vai mostrar todas essas áreas. Vamos assistir? Olá! Hoje o programa Linhas do Conhecimento vai levar você para conhecer o Bosque Gutierrez. Localizado no bairro Vista Alegre, em Curitiba, o Bosque Gutierrez foi inaugurado no ano de 1986. Com mais de 35 mil metros quadrados de área, o bosque possui uma linda área de contemplação,
trilhas naturais onde podemos observar diversas árvores nativas, como as aroeiras, cedros e pitangueiras, além de uma fonte de água natural, uma ponte de madeira e um estacionamento. O bosque é cercado por mistérios. De acordo com uma lenda urbana, viveu na região há muitos anos atrás um pirata inglês chamado Zulmiro e que teria escondido por lá um tesouro. No bosque, também encontramos o Memorial Chico Mendes, que foi inaugurado em 1989 e presta uma homenagem ao líder seringueiro amazônico. E aí, gostaram do bosque? Muito bacana, né? Fica como sugestão para você anotar aí na sua agenda para quando esse período passar você poder ir lá com a sua família. Mas lembra que eu comentei que esse bosque ele é cercado por mistérios? É, porque tem uma lenda urbana que ronda aquele local. E está relacionada, sabe o quê? Ó, a um pirata. Então, olha só, vamos voltar ali. Nós temos, então, um pirata que morou aqui em Curitiba. Não é um pirata de filme, muito menos de desenho. Ele é um pirata de verdade e que veio parar aqui na nossa cidade. Há muito tempo atrás, um homem chamado Francis Holder veio morar aqui na nossa cidade. E a história dele é a que envolve esses mistérios do Bosque Gutierrez. Sabe por quê? O Francis Holder, ele desde pequeno sempre amou muito a navegação, os mares, o mar, os navios. Ele veio de uma família muito rica, morava num castelo. E quando ele ficou adulto, ele acabou indo trabalhar na Marinha, se tornando um tenente da Marinha Britânica. Isso mesmo. Mas, infelizmente, ele acabou entrando em uma briga com um oficial da Marinha e, acidentalmente, acabou matando esse oficial. Infelizmente, depois desse ocorrido, qual era a punição para o Francis? Era a pena de morte. Ele ficou apavorado, ele não queria que isso acontecesse. E resultou, então, na fuga dele. Ele acabou fugindo de lá para que não fosse morto por conta dessa atitude, né? Deste fato. Aí, ele acabou saindo de lá e foi parar no navio, se tornando um pirata. Encontra, então, outros 2 piratas e se tornam um trio inseparável. Nessa época em que ele resolve, então, se tornar um pirata, ele muda de nome. Não é mais o Francis, ele passa a se chamar Zulmiro, Pirata Zulmiro. Já ouviu falar? Existem diversas reportagens disponíveis, até mesmo na internet, caso você tenha acesso, para verificar a história que envolve esse pirata que morou aqui em Curitiba. Mas continuando então a história dele, o Zulmiro, o Zarolho e o José Sancho viraram um trio de piratas inseparáveis e juntos conseguiram uma grande fortuna. Mas, conforme o tempo foi passando, eles acabaram sendo procurados por policiais de seus respectivos países. Então, estavam todos à caça desses 3 piratas. E cada um foge para um canto. O Zulmiro acaba num navio inglês, completamente assustado, achando que ali tinha acabado, né, a sua vida de pirata, que ele ia ser entregue aos policiais. Mas, para sua sorte, o comandante daquele navio era um amigo dele. Ele então conta toda a sua história para o seu amigo e aí ele resolve ajudar o Zulmiro a fugir, a não entregá-lo para os policiais. Mas ele faz uma proposta. Ou o Zulmiro aceita, ou o Zulmiro vai ser entregue para os policiais. Que proposta é essa? Bom, essa proposta é de que ele ajuda o Zulmiro a fugir daquele local, mas ele, a partir daquele dia, ele tem que deixar de ser pirata. Tem que começar do zero. É vida nova. O Zulmiro pensa, e é claro que ele topa essa proposta do amigo dele. Então esse amigo acaba deixando o Zulmiro no litoral paranaense, então aqui no litoral do nosso estado. O Zulmiro então sobe a Serra do Mar, demora cerca de 9 dias e chega a Curitiba, mais especificamente assim no ponto mais alto do bairro Pilarzinho. Foi feita até uma pesquisa para ver se essa história era verídica, se ele realmente viveu aqui em Curitiba. E eles encontraram aqui,
esse documento onde consta a venda de terrenos municipais no bairro Pilarzinho. Observem aqui em amarelo, mas eu tenho um outro nome. Passa a se chamar então João Francisco Inglês. Ele deixa de ser Zulmiro e assume então aqui este novo nome para viver a sua vida em Curitiba. Então, passando a se chamar João Francisco Inglês, ele casa-se com uma ex-escrava, tem filho e constitui toda a sua vida aqui em Curitiba. Existem diversos estudos e reportagens acerca disso. Deixo como sugestão este livro aqui, ó, A Verdadeira Ilha do Tesouro, As Crônicas do Pirata Zulmiro. Ela foi escrita por Marco Juliano e conta toda essa aventura do pirata Zulmiro. E olha só, não acaba por aí a história dele. Dizem que quando ele veio morar aqui em Curitiba, trouxe consigo uma parte do seu tesouro e que ele havia escondido esse tesouro em algum túnel subterrâneo da cidade. Pensa que quando essa história quando todo mundo ficou sabendo dessa história, várias pessoas começaram a sair à caça desse tesouro. Imagina só você encontrar um tesouro de um pirata de verdade. Será que dá para ficar rico com esse tesouro? Bom, eu não sei, mas sei que muitas pessoas foram atrás e até o momento não há indícios especificamente corretos de que esse tesouro foi encontrado em algum túnel de Curitiba, mas que essa lenda urbana, ela cerca todo esse bosque, toda a história do pirata Zulmiro, e isso é verdade. Então, galera, fica como sugestão para vocês a leitura deste livro. É muito bacana. Vocês se recordam que também lá no bosque a gente pode encontrar o Memorial Chico Mendes? Conhece Chico Mendes? Olha só, esse aqui é o Chico Mendes. Ele viveu em Chapuri, no Acre. Você conhece a história dele? Antes de a gente conversar um pouquinho sobre a sua história e o contexto histórico que cerca a época em que ele viveu, bem como a região em que ele morou, eu quero que vocês façam lá em casa uma pesquisa. Pesquisa na internet, se você tiver acesso, quem foi Chico Mendes? Qual é a história dele? Por qual causa? Qual era a luta dele? Qual é a relação Chico Mendes e Floresta Amazônica? Se você não tiver internet e não conseguir fazer essa pesquisa, não tem problema, porque daqui a pouquinho a gente vai conversar a respeito disso.
E aí, fizeram a pesquisa de vocês? Já conhece um pouquinho sobre a história dele? É de suma importância que sempre você pesquise além daquilo que a gente traz para vocês nas aulas, né? Há muito mais informação disponível para que vocês saibam mais sobre aquele conteúdo, consigam se aprofundar naquilo, certo? Mas voltando então à questão do Chico Mendes, lá no memorial, né, do Bosque Gutierrez, existe em uma das pedras grafadas trechos da carta de Chico Mendes a um juiz de Chapuri. Nessa carta, ele conta para o juiz de Chapuri que ele estava sendo ameaçado de morte. E ele, então, pede a proteção da justiça. Infelizmente, ele escreveu essa carta 54 dias antes de ser assassinado. Pessoal. Mas por que ele foi assassinado? Qual a história que envolve? Bom, Chico Mendes era filho de um nordestino que desde cedo trabalhava nos seringais, né? Fazia a extração da matéria-prima base das seringueiras, o látex. Então ele desde pequenininho acompanhava o seu pai e foi criando um grande amor pela floresta amazônica, esse contato com a natureza, né? Desde muito pequeno ele sempre gostava de protegê-la, de que as pessoas tivessem o cuidado com a natureza, com a floresta. Afinal de contas, ela trazia para as pessoas, né, esse material que fazia com que elas economicamente conseguissem se sustentar. Infelizmente, lá nos seringais, os locais onde ficavam isso, os proprietários eles não investiam muito em educação. Não havia escolas construídas naqueles locais. Portanto, a maioria dos trabalhadores e da população que ali morava eram analfabetas. Chico Mendes, aos 16 anos, ele acabou sendo letrado, ou seja, ele aprendeu, né, a ler e a escrever por conta de um militante lá que vivia e acabou ajudando ele, que é o Euclides Távora. Então, com a ajuda dele, ele acaba se tornando um dos poucos letrados daquela região. Então, para a gente compreender um pouquinho melhor a história de Chico Mendes, é necessário entender o contexto histórico daquela época. Então, por volta do ano de 1945, o ciclo econômico da borracha já tinha chegado ao fim. Então, vejam que aqui das seringueiras a gente tem a extração do látex. E aí, o que acaba acontecendo? Os proprietários dos seringais começam a querer uma outra forma para que seja rentável financeiramente. Não interessa mais a extração, né, dessa matéria bruta. Só que muitos moradores daquela região dependiam da extração desse produto para sobreviver. Era um meio de subsistência deles. Imagina se aquilo acabasse, como eles iam conseguir sobreviver? Para vocês terem uma ideia, naquela época, a venda desse material era diferente do que a gente está acostumado hoje em dia. Eles faziam uma troca. Então, eles tiravam essa matéria bruta da natureza e trocavam por alimentos industrializados. Não era nem a base de dinheiro, digamos assim. Então, imagine, era uma população ali muito carente, com muitas dificuldades financeiras e extremamente acuada. Porque se em algum momento aparecesse que elas queriam se revoltar ou se organizar politicamente para que aquilo não fosse de tal maneira, os donos ali dos seringais, as pessoas de poder, ameaçavam-os com uma certa violência. Então, eles se sentiam muito mal com aquilo, né? E aí, o tempo foi passando até que surge, então, este homem aqui. Esse, então, é o Wilson Pinheiro, que foi responsável pela fundação do primeiro sindicato dos trabalhadores rurais lá do Acre. Então, vejam, ele foi de suma importância para que esse movimento começasse a acontecer, para que as pessoas, a população, a sociedade ali daquela época envolvida com a questão dos seringais começassem a expor, né, os seus problemas, para que eles pudessem começar a ver uma forma em que ambos os lados conseguissem, né, estar satisfeitos. E aí, o que acaba acontecendo? Em uma das ações que era organizada pelo Wilson Pinheiro, era chamada assim de empate às derrubadas. Por quê? Como o ciclo, né, da extração do látex tinha chegado ao fim, ele foi substituído pela questão da pecuária, né, criação de animais. Então, para eu fazer essa criação de animais, o que eu precisava? De pasto, de campo aberto. Para isso, era necessário, infelizmente, fazer o quê? Desmatar
a floresta, no caso a floresta amazônica. E era o que a população não queria. Ia acabar com a natureza, destruir a floresta, sem contar que, né, ia acabar com aquele meio deles sobreviverem. E esse embate às derrubadas fazia com que as famílias, elas se reuniam e iam aos locais que possivelmente iam ser desmatados e eles desmanchavam os acampamentos das pessoas que iam fazer esse desmatamento. Então era uma forma de atrasar esse serviço. Então era uma das ações que eles faziam. Entre outras ações aqui, eu cito o mutirão contra a jagunçada. Esse mutirão contra a jagunçada era liderado pelo Wilson Pinheiro, mas infelizmente, por conta de diversas ações que ele liderava, em 1980 ele acaba sendo assassinado, então, dentro do sindicato. Queriam, então, acabar com esse sindicato, acabar, digamos assim, com essa reviravolta da população. Eis que, então, entra Chico Mendes. Aos 31 anos, ele passa, então, a assumir a liderança sindical lá de Chapuri. E ele começa, então, a organizar essas ações. Uma das ações que o Chico Mendes realizou foi esse aqui, ó. Encontro Nacional de Seringueiros da Amazônia. Então ele contou com cerca de 100 pessoas e foi a partir daí que surgiu uma reforma agrária, né, para conseguir então melhorar as questões econômicas de desmatamento, mas isso estava causando um certo incômodo nas pessoas mais importantes e que queriam, né, que a pecuária se estendesse por aquela região. Mas o que acaba acontecendo? Esse encontro acabou sendo filmado por um cineasta inglês. Ele, além de filmar esse encontro e tudo que acabou acontecendo lá, ele acompanhou alguns dias da vida do Chico Mendes, que resultou então em um documentário chamado Eu Quero Viver. Com isso, o Chico Mendes e toda a sua luta e a sua história acabou sendo reconhecida não somente no Brasil, como no mundo todo. Então as pessoas começaram a ter um olhar diferente para aquela região e por todo aquele problema que eles lá passavam. Chico Mendes chegou até ganhar o Prêmio Global 500 da ONU, que faz uma homenagem a pessoas ou instituições que lutam pela causa de questões ambientais, mesmo diante de diversas dificuldades, sejam sociais, financeiras, entre outros. Mas, infelizmente, no ano de 1988, Chico Mendes acaba sendo assassinado numa emboscada na sua casa. Queriam novamente calar, né, aquela população, aquela região. Como todo aquele conflito já estava sendo conhecido, né, mundialmente, o assassinato dele gerou uma grande pressão popular e essa notícia se espalhou não somente pelo Brasil, mas como em outros países, né? Fazendo com que essa questão toda, esses conflitos, fossem verificados mais de perto para que houvesse uma solução. Depois da morte de Chico Mendes, foi criado então esses dois institutos aqui, ó. O primeiro, Reserva Extrativista Chico Mendes, Desenvolvimento e Conservação, que conta com cerca de 7 municípios e tem uma área de aproximadamente 1 milhão de hectares de floresta preservada, sem ter, né, o contato negativo do homem naquela floresta. E aí, em 2005, foi criado então aqui esse instituto, também em homenagem ao Chico Mendes, o ICMBio, que faz com que ele organize e gerencie toda essa questão da conservação, né, da floresta amazônica, enfim. Então vejam, foi de suma importância essa luta pelo qual o Chico Mendes dedicou a sua vida. Isso traz de inspiração para a gente, que a gente deve lutar pelos nossos ideais. Se a gente tem um pensamento, a gente tem que lutar a favor daquilo, né? Muitas vezes a gente pensa assim, mas eu sozinho não vou fazer a diferença. Mas se você pensa assim, o outro pensa assim, quando você vê, você não está sozinha naquela causa. Existem diversas pessoas que pensam como você. Então é importante, com muito diálogo, com muito respeito, a gente lutar por aquilo que a gente acredita, né? Para a gente, seja uma causa de luta por questões ambientais, seja de repente uma luta dentro da sua família. Não desista,
Lute com aquilo, espalhe o seu ideal, o seu pensamento, as coisas boas por aí. Afinal de contas, nesse período todo que a gente está passando, o que a gente mais precisa, né, é de pessoas que tenham causas boas, lutas boas e que, quem sabe, você aí de casa não seja um exemplo, assim como foi Chico Mendes. Vai que daqui a um tempo eu tô aqui contando a sua história, o seu exemplo de vida. Bacana, né? Agora, a gente vai estar utilizando aquelas palavrinhas-chave que eu pedi para vocês anotarem no início da aula, lembra? Porque a gente vai para a atividade de hoje. Então, o que vai ser a atividade de hoje? Com base em tudo que a gente aprendeu, desde a questão do Bosque, a questão do Pirata Zulmiro e essa história linda de vida de Chico Mendes, vocês vão ter que preencher essa lacuna aqui que tem o nome Bosque. Então, o que você tem? Você pode formar uma frase ou uma palavra que contenha essas letras aqui. Então, por exemplo, que frase ou palavra dita na aula de hoje, que tenha relação com o conteúdo que a gente aprendeu hoje, que tenha a letra B? Pode ser no início, no fim ou no meio da palavra. Depois, qual é a palavra, qual a frase que tem a letra O? Só lembrem, o que vocês preencherem aqui tem que ter relação com a aula. Você não pode colocar, por exemplo, ovo. O que ovo tem a ver com a nossa aula hoje, né? Não faz sentido. Então, eu trouxe aqui como exemplo esse primeiro aqui, ó. Eu, por exemplo, coloquei aqui na letra B, empate às derrubadas. Vocês lembram o que era o empate às derrubadas? Quando eles iam lá e desmanchavam todo o acampamento, né? Dos capangas que iam fazer o desmatamento da floresta? Então, a partir disso, vocês comecem a preencher. Então, vou dar um tempinho para vocês verificarem aquelas palavras-chave que vocês anotaram, né? Relembrar de toda essa nossa conversa para que vocês consigam preencher a palavra bosque com as informações da aula de hoje.
E aí, pessoal, conseguiram? Acharam fácil? Eu confesso que o meu modo de estudar é sempre anotando, grifando palavras-chave. Então, por exemplo, se eu vou pegar algum livro para ler, ou se eu estou ouvindo algum podcast, um vídeo do YouTube, eu sempre estou ali anotando, seja no meu celular, num bloco de notas, seja no meu caderno, essas principais informações. Porque às vezes é tanto conteúdo passado pra gente que a gente não lembra de tudo. Mas com essas palavras-chave a gente consegue fazer ligação com aquilo que nos foi ensinado. Então fica com uma dica para vocês anotarem sempre as palavras-chave. Então vocês estão aí em casa assistindo as nossas videoaulas, sempre tenha o seu caderno do lado e anote aquilo que você acha importante. Coloca, né, o tema da aula e as principais informações, porque fica muito mais fácil de você relembrar aquele conteúdo. Mas vamos agora, então, para a correção. Essas opções aqui que eu vou mostrar para vocês são as que eu pensei em relação à aula de hoje. Vocês podem ter colocado outras opções. Então, vamos lá. Com a letra O, eu coloquei Zulmiro. Quem foi Zulmiro mesmo? O pirata Zulmiro, certo? Que veio morar aqui em Curitiba e depois mudou de nome. Coloquei aqui também Vista Alegre. O que Vista Alegre tem relação com a aula de hoje? Lembrem que o Bosque Gutierrez está localizado no bairro Vista Alegre. Continuando, Branquilho. Esse aqui eu não sei se tem alguém aí de casa que anotou como uma palavra-chave. Lembra em que momento eu utilizei essa palavra? Bom, o branquilho, ele é uma das espécies que nós podemos encontrar lá na flora do Bosque Gutierrez. Tinha até no slide o nome dele lá, olha só. Continuando com a letra U, o ponto principal quase que da história do Chico Mendes, as seringueiras, né? Então, tudo gira muito em torno dessa exploração dos seringais, não é mesmo? Depois do desmatamento da floresta amazônica. Então, seringueiras foi algo que a gente viu muito na aula de hoje. E, por fim, com a letra E, nada mais, nada menos do que Chico Mendes. Esse homem de uma personalidade incrível que lutou pelos seus ideais, pela causa da floresta amazônica e que deixou para nós um legado enorme. Que legal! E aí, alguma dessas informações você repetiu no de vocês? Colocou diferente ou, sei lá, fez exatamente como eu pensei? Ai, professora, mas eu achei muito difícil achar essas palavras para se encaixarem aqui nessas letras especificamente. Bom, para vocês verem, eu vou trazer para vocês um outro exemplo com outras palavras-chave que a gente pode utilizar para preencher aqui a palavra bosque novamente. Então, são mais opções de palavras-chave que são utilizadas para que a gente possa relembrar tudo que a gente viu na aula de hoje. Então, observem aqui essa outra opção de palavras-chave que se encaixam na palavra bosque. Então, olha lá. Na letra B, agora eu encaixei a palavra sabiá. O que é sabiá? É um pássaro. Lembra que a gente colocou ali como opções de animais que a gente pode encontrar no bosque? A sabiá era uma dessas opções, não é mesmo? Depois, com a letra O, eu coloquei seringueiro, aquele que faz a extração das seringueiras, certo? Continuando com a letra S, eu coloquei um nome. Francis Holder. Quem é Francis Holder? Você se lembra? Esse pirata Zulmiro mudou tantas vezes de nome que a gente até confunde, né? Mas esse aqui era o nome de batismo dele, né? Antes dele mudar para Zulmiro e depois ele mudar de nome quando ele veio morar aqui em Curitiba. Continuando com Q. Confesso que a letra Q é um tanto quanto difícil encontrar palavras ou frases que se encaixem nela, né? Então eu pensei em colocar aqui 35 mil metros quadrados. A que se refere essa metragem? Que local que tem mais ou menos essa metragem? O Bosque Gutierrez. Então, toda aquela área dele, né, chega a cerca de 35 mil metros. Depois, na letra U, eu coloquei chapuri. O que é chapuri? É um animal? É um tipo de vegetação, árvore que eu encontro no bosque?
Nananina não, Chapuri é o local onde vivia Chico Mendes, onde ele nasceu. Chapuri, que fica lá no Acre. Continuando aqui, por fim, letra E, desmatamento, que foi algo que apareceu muito durante toda aquela história do Chico Mendes, né? A questão do desmatamento da floresta amazônica. Por que ela estava sendo desmatada? Lembra que o ciclo econômico da extração do lácteos ele havia acabado? E aí eles substituíram por outro ciclo que gerasse, né, que fosse rentável, que era o ciclo da pecuária, com a criação dos animais. E que para eu criar esses animais, o que eu precisava? De pasto, de mata aberta. Tinha que ter, então, o quê? O desmatamento. Bom, pessoal, eu quero deixar aqui para vocês também uma outra sugestão de leitura. Lembra que lá no começo eu deixei uma sugestão relacionada ao pirata Zulmiro, né? E toda a história que envolve ele e o seu tesouro escondido. Eu deixo aqui como sugestão este livro aqui, ó. Este livro, produzido pelo Instituto Chico Mendes e o Ziraldo, eles contam a história de Chico Mendes, mas de uma forma um pouco mais infantil, né? Ele é um livro voltado para as crianças, então ele se chama A História de Chiquinho. Então ali ele vai contar toda essa história do Chiquinho, do Chico Mendes. Como é que ele começou a se envolver ali por aquelas lutas na floresta amazônica, a questão do desmatamento, quais foram os enfrentamentos que ele teve, o porquê que mataram ele, como isso aconteceu, qual foi a reação da população, né, ao descobrir o que tinha sido o que aconteceu com ele. Então é muito bacana ter este livro como sugestão de leitura, até mesmo para você poder contar essa história para outras pessoas da sua família, talvez os seus filhos, irmãos, primos, e apresentar para eles esse Chico Mendes através desse livro. Esse livro está disponível na internet de forma gratuita, então você consegue fazer o download. Tem diversas imagens que foi feita, que as imagens foram feitas por Ziraldo, incrível, né? Então é muito legal, fica como sugestão para vocês. Bom, pessoal, a aula de hoje está chegando ao fim. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de todas essas informações, que deixem anotado aí na agenda de vocês mais esse espaço da nossa cidade para vocês poderem conhecer, que vocês possam pesquisar muito mais sobre a vida, a história de Chico Mendes, conhecer também o Instituto Chico Mendes através do site deles e todas as ações que eles fazem envolvendo essas questões da natureza, que vocês possam, de repente, fazer a leitura dos livros que eu indiquei na aula de hoje. Então, a gente tem uma série de coisas muito legais e produtivas que a gente pode deixar anotadinha aí, certo? Bom, galera, eu me despeço de vocês e eu espero poder encontrar com vocês numa próxima aula, viajando virtualmente por mais um espaço incrível da cidade de Curitiba.